Estamos de volta com o nosso Roda de Conversa, falando sobre as origens da reforma litúrgica, que culminaram principalmente na revisão das celebrações da Semana Santa, celebrações que nós estamos vivendo e vamos viver ao longo desses dias. Aqui no estúdio está a Maria de Lourdes Avarez, mestra em liturgia, e conectado com a gente, lá de São Paulo, o Padre Valeriano dos Santos Costa, mestre em liturgia e professor de Teologia da PUC São Paulo. Eu tinha deixado uma pergunta e no intervalo recebi aqui uma mensagem do Padre Leonardo, da Comissão de Liturgia da CNBB, onde ele diz que está acompanhando o nosso programa, diz que o programa está de parabéns e gostou muito, da nossa temática. E ele diz que o tema dos estudos dele, acho que é dissertação, tese de doutorado, Tese de doutorado é Dom Clemente. E aí ele gostou muito da pergunta. Então, eu entrego, começando agora com o Padre Valeriano, sobre essa figura tão importante, que foi Dom Clemente Snardi. Sem dúvida, Dom Clemente Snardi foi um expoente que incorporou a reforma litúrgica aqui no Brasil, na CNBB, nossa dimensão. Conheci pessoalmente nos encontros. Nunca fui lá onde ele era bispo. No Rio de Janeiro, se não me engano, Nova Friburgo, Nova Friburgo. Mas realmente foi o batalhador para a recepção do concílio, para a interpretação do concílio, porque o Concílio Vaticano II, como nós já dissemos aqui, foi um concílio de peritos. Peritos, eu digo no melhor sentido, aqueles que conhecem realmente as coisas, não foi nada visto por cima. E só para a reforma da missa teve mais de 1.200 peritos para poder fazer com que realmente a missa representasse, quer dizer, fosse celebrada como ela vinha sendo celebrada desde o começo. A palavra que eu uso assim, estava deformada. Então, ele era um homem de uma clareza tal, mas o que eu mais admiro também nele é essa tranquilidade, essa paz. São daquelas pessoas que só têm uma paixão por Jesus Cristo e não têm paixão por grupo nenhum, eles estão ali no caminho deles. E assim ele foi até o fim, viveu bastante, graças a Deus. É verdade. Maria de Lourdes, você conheceu o Dom Clemente? Eu conheci. Teve essa graça? Eu tive a graça de participar com ele de encontros da ASLI. E eu me lembro... O que é a ASLI, para quem está em casa? Associação dos Liturgistas do Brasil. Perfeito. Então, eu me lembro que ele estava naquele momento de incentivar a gente para as celebrações da palavra no domingo. E nesse encontro, então, eu presidi a celebração da palavra, E eu me lembro, e ele participando, Aí eu me lembro que ele, no final, ele falou, nossa, mas é isso mesmo que tem que acontecer. E elogiou, assim, o trabalho que nós estávamos fazendo, que eram só quase mulheres, que estávamos na presidência, estávamos nos vários ministérios, e ele ficou feliz, ele falou, não, por aí vai. Olha que beleza. E deu o maior incentivo. Outra vez que eu encontrei com ele, ele já estava bem envelhecido e foi lá no mosteiro mesmo do Rio. Nós estávamos reunidos ali, o grupo da Rede Celebra, e ele então esteve ali, ele pediu licença para participar da reunião. Eu achei assim de uma humildade, sabe? Ele falou, será que eu posso participar? A gente já tinha convidado, mas ele se sentiu assim, quase que precisando pedir, E eu me lembro que ele disse para nós assim, não, com vocês, a liturgia vai em frente. Olha que importante isso. Eu estou lembrando aqui de um dado que Dom Eugênio Hicksen, quando participou do Sínodo da Palavra no Vaticano, ele falou que no Brasil, mais de 70% das comunidades vivem o domingo com a celebração da palavra. E ele chamou atenção para isso. E muita gente se assustou, mas essa é uma realidade de muitas e muitas comunidades, E não é porque é uma celebração da palavra que não deva ser
bem preparada e também bem celebrada. Bem celebrada. Eu queria trazer uma outra partilha do ponto de vista do conhecimento dos padres. Vocês conheceram algum padre sinodal que teve... claro, Dom Clemente é um deles, né? Mas assim, que teve a oportunidade de vivenciar as experiências do concílio. No caso, eu não sei se Dom Paulo esteve no concílio, Padre Valeriano, e Dom Antônio também esteve, né, no concílio. Vocês poderiam partilhar isso com a gente? Então, Dom Paulo, como Dom Antônio, estiveram no concílio e a memória de Dom Paulo é uma memória que traduz muito o Concílio Vaticano II naquilo que ele é de verdade, né? Inclusive, a Faculdade de Teologia da PUC de São Paulo está fazendo um livro em memória aos 100 anos de Dom Paulo, faria 100 anos agora. E eu escrevi um capítulozinho falando da dimensão eucarística de Dom Paulo, né? E da sua vida, porque eu conheci de perto, né? Que relembra muito os padres da igreja, a igreja primitiva, em que não se falava vida é liturgia, mas liturgia na vida, né? Era uma coisa inseparável. E gostava muito das homilias dele, que centralizava em 3 pontos, mas era uma coisa tão bem feita que a gente saía das missas em que a gente ia concelebrar. Estou pensando agora, quinta-feira, né, a missa de toda a igreja reunida em torno do bispo, do presbitério e povo. Mas era uma coisa... Né? Então, ele transpirava, no bom sentido, o Concílio Vaticano II, né? E foram homens como ele que mantiveram a recepção e a caminhada do Concílio Vaticano II aqui entre nós, de tal forma que a gente passou um período sentindo que o concílio não tinha inimigos. E aqueles famosos 4 que não acenaram a Sacrosanto Concílio. Eu nunca tinha pensado que houvesse, como nós estamos vendo agora, uma oposição virulenta, não é só violenta, é virulenta contra o Concílio Vaticano II e contra o Papa Francisco, evidentemente, que foi o homem que Deus colocou na igreja, em toda a igreja, para garantir os passos do Concílio Vaticano II. Então, Dom Paulo é um conciliarista de primeira ordem. Eu sempre digo, Maria de Lourdes, que Dom Paulo é meu avô no ministério, porque quem me ordenou bispo foi Dom Pedro Stringini, que é filho do ministério de Dom Paulo, né? O Pedro hoje está em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Eu sempre me correspondo com ele, falo sempre assim, né? Meu pai no ministério e Dom Paulo, nosso avô, né? Mas você teve a oportunidade de conviver com Dom Antônio, né? Numa época também de uma liturgia muito viva, muito presente nas comunidades, né, Maria de Lourdes? Inclusive eu trabalhei quase 20 anos na comissão de liturgia. E foi interessante porque nós não tínhamos, né? A gente tinha folheto litúrgico e não tinha uma comissão organizada. E eu me lembro que o padre Luiz Lobo sempre convidava a Ione para vir nos nossos encontros aí. E ela disse, como é que vocês têm folheto litúrgico e não tem comissão de liturgia na arquidiocese? Eu estava na sala do lado, e ela falou, mas... E aí, vou chamar alguém que está aí na equipe. E eu me lembro que eu fui lá. E aí, Dom Antônio foi chamado e falou... A Ione falou assim, olha, então agora a Maria Lourdes vai para São Paulo fazer um curso. E foi quando eu comecei a minha trajetória litúrgica, porque eu era mais das SEBs, né? E aí eu comecei, então, a participar do curso de atualização, depois fiz especialização, e aí a gente começou a dar um trabalho, reavivar um trabalho forte aqui. Nós tínhamos uma equipe que dava formação nas comunidades, nós percorremos todas as regiões pastorais
para dar o salmo, depois a gente foi devagarzinho ensinando os cânticos, né? E a formação litúrgica, né? Eu lembro de um curso que nós demos durante 9 meses lá no SPAR, né? Para todas as pessoas que eram animadores de comunidade. Então isso, né? E nós fizemos valeu muito. Depois nós tivemos programa de rádio, inclusive com a Cristina, e ela ensinava os cânticos. Perfeito. E a gente sempre tinha uma palavra também de formação litúrgica. Gente, infelizmente, eu tenho de dizer que nosso tempo se esgotou. Mas eu queria que vocês deixassem um convite para quem está em casa para participar dessa Semana Santa e desses momentos, né, do Tríduo Pascal nas comunidades. Isso por quê? Vivemos 2 anos de Semana Santa em casa. Difícil fazer o povo entender isso, principalmente aqueles que não tinham acesso às justificativas plausíveis, né, que convencessem de que naquele momento era necessário cuidar da vida e ficar em casa para que todos pudéssemos sobreviver ao momento mais crítico. Agora as igrejas estão abertas, estamos chamando esse povo que deve estar com sede de participar nas comunidades, né? Então, começando com você, Maria de Lourdes, seu convite para o povo vivenciar esses momentos, né? Então, queridos, eu acho que é muito importante, sobretudo esse Tríduo Pascal, que é, vamos dizer, o ponto alto de nossa celebração de fé cristã. E começando na quinta-feira à noite, que tem uma celebração que é quase que uma síntese de toda a celebração pascal, e que tem o lava-pés, que não é uma encenação do Evangelho, mas é realmente a expressão da entrega da vida e do serviço que Jesus fez, nos dando a vida. E depois também ele abre o Tríduo Pascal, né? Essa celebração da noite abre o Tríduo Pascal. E vamos lembrar também que na quinta-feira, aquele momento que é transladado o Santíssimo é apenas uma coisa muito suave, né? Sem muita importância, vamos dizer, que é guardado. E a nossa celebração ali não é de adoração ao Santíssimo, mas é de uma vigilância diante do Senhor que está entregue, né? Então, essa celebração ela tem que ser um pouquinho mais, vamos dizer, corrigida, né? Essa do Santíssimo, né? Depois, na sexta-feira, que é um dia muito especial, então a celebração da palavra, como o padre Valeriano já falou, que é muito intensa também, né? E depois a vigília pascal e o domingo. Então, é um momento de nós reavivarmos a nossa fé cristã, de assumirmos a Páscoa, Perfeito. Carregando todo o sofrimento da humanidade, que hoje nós temos muitos, mas esse sofrimento não é a palavra final. Então, a nossa celebração é para a gente se capacitar, para a gente entrar na Páscoa da vida. Perfeito. Então, não só a celebração, mas a vivência da Páscoa como sentido da vida. Gente, muito obrigado. Padre Valeriano, o senhor. Eu quero só reforçar o que a Maria de Lourdes disse. Realmente, para minha vida espiritual, para minha vida de fé, o Tríduo Pascal é o núcleo para que eu possa realmente continuar sendo seguidores de Cristo dentro desse ministério em que Ele me colocou, e cada um dentro da sua vocação, né? Que a gente participe com todo o nosso ser. Eu tenho procurado muito isso e de fato tem sido uma grande força. Eu só alerto para a questão de que Sexta-feira Santa é também um dia de jejum, dia de penitência. Eu fui criado no interior, tinha muitas coisas boas, mas tinha uma deformação na Sexta-feira Santa que se tornou um dia de altos banquetes com peixe, bacalhau, etc. e tal. Isso é paganismo, não tem outro nome, e por isso o cristianismo, se ele não viver profundamente
nos seus ritos, ele vai se dissolvendo, como já está essa crise na Europa, que nós sabemos, ou alguns dizem que as igrejas vão fechar mesmo e que isso é irreversível, mas eu acredito no futuro. Se celebrarmos bem esses dias, nós vamos retomar o nosso sentido na fé, na nossa presença no mundo e também em sonhar com uma igreja mais comprometida com a realidade, com o profetismo, porque comprometida com a Páscoa do Senhor. Perfeito. Gente, muito obrigado. Padre Valeriano, um abraço, viu? Fica com Deus. Eu aqui agradeço e abraço a você. Maria de Lourdes, um abraço. Fica com Deus. Obrigada. A gente se vê lá em Nova Inês. E eu vou voltar para a gente conversar mais sobre liturgia muito em breve, viu?